Vamos lá, começando mais uma live. Esperar o Instagram comunicar aí aos seguidores que estamos começando. Vamos que vamos. Para quem não me conhece, meu nome é Brenda Heineck, sou terapeuta, consteladora, terapeuta sistêmica, pós-graduanda em neurociência, administradora por formação. E eu sempre digo que eu utilizo toda essa bagagem para poder auxiliar mulheres nas suas jornadas, nas suas caminhadas, para uma vida com mais leveza, uma vida com mais clareza, uma vida com mais preenchimento e prosperidade. Vamos chegando, seja bem-vinda, Aline. Boa tarde para quem já almoçou, né? Aqui em casa, sempre que é dia de live, 12h30, a gente já se programa para almoçar mais cedo para que eu possa estar aqui com vocês. Vamos chegando, vamos chegando. Já vou enviar essa live também para 5 amigas, te convido a enviar também para 5 amigas, para que mais pessoas possam ter acesso, né, a esse conteúdo, possam ter acesso a mais consciência, mais presença. Então isso só é possível quando a gente encaminha a live para mais pessoas, né? Vamos lá. Deixa eu enviar aqui. Prontinho, enviado. E vamos lá. Qual que é o intuito do nosso encontro de hoje? Né? Desse conteúdo de atendimento ao vivo das quintas-feiras. Já faz 3 semanas, hoje é a 3ª semana consecutiva que eu estou trazendo nas quintas um atendimento ao vivo. Diferente do conteúdo de segunda-feira, que é o Play na Semana, no conteúdo de segunda eu sempre trago algum conteúdo que eu vejo, né, que está sendo recorrente dentro dos meus atendimentos, que é pertinente trazer, e vou trabalhando aquele tema. A gente vai abrindo aquele tema com mais detalhes, com alguns exercícios sistêmicos, às vezes eu trago, às vezes não, mas sempre conteúdos na segunda-feira. Os conteúdos da segunda-feira são conteúdos aprofundados em relação à visão sistêmica, em relação aos desafios que nós vivenciamos no nosso dia a dia, e que nós precisamos do quê? De clareza, de consciência. Então, os conteúdos do Play da semana são sempre para que você possa dar play na sua semana com mais consciência, mais presença, identificando, né, qual que é a tua responsabilidade por aquilo que você quer, identificando também as lealdades inconscientes que muitas vezes estão impostas aí na sua vida, que você não se dava conta, e que a partir do momento que você acessa um conteúdo meu, você consegue ter essa clareza. Boa tarde, mulheres maravilhosas. Simone, Vanessa, sejam muito bem-vindas. A Vá, acho que é a primeira vez que está na minha live, né, Vá? Não lembro de você em outra live. Seja muito, 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 muito bem-vinda. E aí, como eu estava falando em relação aos conteúdos, o Play da Semana, o conteúdo do Play da Semana é um conteúdo sistêmico para que a gente gere movimento. Agora, os conteúdos de quinta-feira, que são os atendimentos ao vivo, esses conteúdos aqui eu estou desenvolvendo para quê? Para gerar movimento prático. Então, quem se sente à vontade de trazer um tema, de trazer algo para a gente olhar aqui juntas, está sendo muito rico. As outras 2 lives que eu fiz voltada para atendimento ao vivo foi muito rico, porque o atendimento ao vivo, ele não mexe somente com a pessoa que está trazendo o seu tema, né? Ele ensina muito para quem está assistindo também, tanto no gravado, tanto ao vivo quanto no gravado, porque as minhas lives eu sempre salvo, tanto no feed quanto no YouTube. Então, para que as pessoas possam ter mais entendimento também do que é a terapia sistêmica, o que faz uma terapeuta sistêmica, o que é um movimento de constelação. Então, a primeira live que a gente fez aqui de atendimento ao vivo foi constelação mesmo, na prática. A gente fez uma constelação aqui. A Dani se permitiu ser a constelada, trouxe um tema muito recorrente nas constelações, que muitas pessoas vivenciam, que é o financeiro. Já na segunda live, a gente falou sobre relacionamentos. Foi a Márcia que se permitiu também estar aqui. E aí nós fizemos um movimento diferente. Eu não constelei a Márcia, mas eu trouxe um atendimento de diagnóstico sistêmico. Que quando a pessoa também acessa a consciência, né, tem clareza de algumas coisas que acontecem na vida, a constelação é um próximo passo.
Quando eu tenho consciência, eu escolho agir diferente, eu escolho fazer diferente. Então, quando eu tenho a consciência de determinadas situações, determinados conflitos na minha vida, desconfortos que eu estou vivenciando, quando eu tenho acesso à consciência, eu tenho acesso a poder de escolha de fazer diferente. E aí, se eu sinto que os conflitos ainda permanecem, que existe mais uma camada que eu não estou conseguindo acessar sozinha, que eu não estou conseguindo resolver sozinha, aí é o momento de quê? De fazer uma constelação, de participar de um processo terapêutico, de olhar com mais profundidade por que a vida está sempre, de novo, igual, né? Sempre tá aquele desafio se faz pertinente na vida. Então, esse é o objetivo da live de hoje. Para as mulheres que já foram entrando aqui, vou convidar novamente. Envie essa live aí para 5 amigas, para que mais pessoas venham para cá. Acho até que eu vou alterar aqui o tema e colocar aqui um atendimento sistêmico, né? Para que as pessoas também entendam do que se trata. Atendimento ao vivo, terapia sistêmica, vou colocar assim. E aí eu já pergunto para quem está aqui comigo, quem tem interesse em compartilhar alguma coisa para que a gente possa olhar juntas. E esse movimento aqui de trazer algo para que a gente possa olhar juntas é muito engrandecedor, tanto para você quanto para quem está assistindo, tá? Tenha certeza que se você tem algo que você tem vontade de trazer para cá, você vai estar trabalhando também para outras pessoas, porque eu sempre digo, a gente não cai por acaso numa roda de constelação, no participar de uma constelação de alguém, porque sempre a gente toma um pouquinho. O que é do outro também é meu. Então, quando eu tô aqui assistindo esse conteúdo, eu tenho algo ali para receber também. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? Questão o próprio financeiro, como a gente já fez, né, as 2 lives atrás. Bre, eu percebo que eu ganho dinheiro, mas o dinheiro escapa da minha mão. Ou eu percebo que eu tô com dificuldade de fazer dinheiro e nem sempre foi assim. Tá passando por um período de escassez. Questão de relacionamento, como a Márcia trouxe na semana passada. Não consigo entrar no relacionamento, não estou conseguindo ter um relacionamento duradouro. Que mais que a gente pode trazer? Questão de ansiedade, questão de insegurança, questão de não consigo fazer determinadas ações para o meu negócio, me sinto travada. A palavra travada normalmente é usada dentro dos processos terapêuticos. Então me contem aí, quem sente de compartilhar aqui para que a gente possa olhar juntas para isso. Claro que, tá? O que é muito importante também eu deixar claro aqui para vocês. A gente não vai trabalhar no nível de profundidade que vai te expor, que vai mexer em coisas que não devam, tá? Aqui é um ambiente com responsabilidade, um ambiente com ética, um ambiente que vai também até onde você se coloca disponível, tá? A gente não pode também ir para uma esfera que te exponha a um ponto que você não se sinta à vontade, tá? Então, eu quero te dizer que a gente vai trabalhar isso, vai abrir isso de uma forma muito pontual. Então, vamos lá. Quem tá aí ao vivo? Quer trazer alguma coisa? Aline eu sei que tem, né? Aline sempre tem. Quem mais? Nilma acabou de entrar aqui, não sei se permaneceu. Ou, caso vocês, quem está aqui hoje no ao vivo, não queira trazer algo, né, para participar de um atendimento ao vivo, a gente pode trabalhar também com algum tipo de dúvida sistêmica para a vida, enfim. Tragam aqui que o campo ele vai se conduzindo sozinho. Mandem aí para mim. Vou dar um tempinho. Aline, muito. Vou dar um tempinho aqui porque eu sei que tem um delay, né? A partir do que eu falo, que chega para as pessoas, demora um pouquinho. Então, vou esperar aqui um pouquinho para ver também se entra mais pessoas. Vamos lá. Eu sempre deixo também uma caixinha aberta no meu Insta e algumas pessoas responderam lá sobre situações.
Se a pessoa estiver aqui na live, que deixou lá, beleza, eu acredito que não, porque ainda não se pronunciaram. Mas hoje à tarde também eu vou responder lá nas caixinhas algumas das questões que colocaram lá. Porque tem essas questões de ansiedade, financeiro, questão de relacionamento, são sempre algumas coisas que são bem recorrentes por aqui. Vamos lá, ninguém tem nada para trazer? Eu sei que normalmente esse tipo de movimento às vezes dá um pouquinho de vergonha, né? Ah, não, se eu quiser eu vou fazer uma sessão. Mas é tão poderoso, as últimas duas lives foram extremamente maravilhosas, extremamente profundas. Então, se alguém sentir vontade, se sentir uma ardênciazinha aí no coração de fazer esse movimento aqui no ao vivo, vamos fazer. Vamos fazer porque você, às vezes, esse movimento é de fato o movimento que você precisa para começar a gerar movimento na tua vida, né? Às vezes você tá aí com medo de exposição, medo de falar e se expor ao ridículo. Eu tô dizendo isso porque era uma das coisas que eu sentia, sabe? Ai, mas eu vou falar da minha vida, as pessoas vão ficar sabendo. E tem um ponto muito importante também, que pra mim era dificultoso. Eu não queria que as pessoas me vissem como fraca. Eu não queria que as pessoas vissem as minhas vulnerabilidades, porque eu não me permitia ser fraca. Eu não me permitia ser vulnerável. Pra mim, isso era o fim da picada. E quanto mais eu me colocava nesse lugar de grandeza, de não, eu dou conta, eu me viro sozinha, eu dou conta sozinha, mais eu dava cabeçada. Porque o que a vida estava me pedindo? Leveza. O que meu corpo estava pedindo? Ajuda. E eu não movia. Então esse espaço aqui é um espaço para que você consiga baixar as suas barreiras e se perceber vulnerável. Deixa eu ver aqui. Vanessa, eu vejo que me saboto muito no trabalho. Corro atrás, mas quando vejo que tá dando certo, eu me saboto e não entendo por quê. Eu queria muito, mas minha pequena tá aqui do ladinho. Tá, então vamos lá. Vanessa, bora olhar pra isso de uma forma bem singela? Topa? Se você topa olhar para essa sabotagem no trabalho, eu vou te convidar a participar aqui da live pra gente entrar ao vivo juntas. Vamos lá? Vou te mandar o convite aqui mesmo com um delay e aí você aceita. Mandei. Vamos lá. Bora. Ah, não acredito que você não consegue agora, mulher de Deus. Ai, Jesus. Maria e José. Vai, Vanessa. No mínimo, ela deve estar no almoço aí de um evento de cobertura fotográfica e não tá conseguindo acessar. Tô indo trabalhar. Tá no carro, então, né? Provavelmente. Tá indo trabalhar. Perfeito, perfeito. Então não é pra ser agora. Mas a gente vai falar sobre isso depois, tá, dona Vanessa? Eu vou te chamar. Vamos conversar sobre isso, sobre essa sabotagem. Até porque a Vanessa, ela já me falou sobre isso em uma outra oportunidade. A gente já conversou, a gente tá para conversar, na verdade, sobre isso. E ainda não conseguimos agendar um horário para poder falar sobre. Mas então eu vou abrir aqui esse tema. Já que as demais que estão aqui no ao vivo estão ocupadas e tudo mais, não podem participar, e tá tudo bem, tá? Essa live aqui é justamente para ser conduzida pelo campo, a gente está sendo conduzida. Vamos falar então sobre autossabotagem. Sobre se sabotar quando tudo tá dando certo, né? Como a Vanessa colocou. Eu me saboto muito no trabalho, corro atrás, e quando vejo que tá dando certo, eu me saboto e não entendo o porquê. Gente, o que acontece, tá? Em muitas esferas aqui, muitas mulheres vivenciam isso de se colocar em movimento, ver que as coisas estão quase chegando lá e de repente, do nada, dá um surto na mente de que será que é isso que eu quero? Acho que tô indo longe demais. Dá um jeitinho de puxar o freio de mão e de fato se sabotar, não conseguir melhorar os resultados, ir além. E aqui nós temos muitas movimentações inconscientes, tá? Por quê?
Porque nós temos a lealdade, primeiro de tudo, a lealdade inconsciente em relação ao nosso sistema familiar, tá? A gente tem que fazer uma análise aqui do que? Qual que é o registro no meu sistema familiar de sucesso? Quem, antes de mim, teve uma empresa, teve um CNPJ? Alguém teve? Ninguém teve? Se ninguém teve, a gente já pode enxergar aqui que o quê? Se ninguém teve, é como se inconscientemente eu não me desse permissão, é como se eu não tivesse permissão para ter um CNPJ, para ter sucesso com a minha empresa. Por quê? Porque antes de mim, ninguém teve. Então, dentro do meu sistema, não existem registros de sucesso empreendendo, sucesso tendo um negócio, sucesso servindo ao mundo com o meu trabalho. Mas aí, você pode pensar, não, Bre, mas antes de mim, tiveram pessoas que tiveram CNPJ, tiveram até um determinado sucesso, um sucesso financeiro, né, de ter casa, carro, enfim, poder comprar bens materiais. E aí a gente tem que olhar para outro tipo de lealdade inconsciente. Se quem veio antes de mim teve essa oportunidade, por que agora eu estou me sabotando? Eu estou trazendo aqui algumas hipóteses. Claro que sempre cada caso é um caso, a gente precisa analisar com profundidade, tá? O outro fator que seria para quem tem registros no seu sistema de quem veio antes, que tem, né, que teve um CNPJ, que teve empresa, que teve até um determinado sucesso monetário, ok, essa pessoa, ela teve um sucesso monetário. Ela tinha dinheiro, eu via que ela tinha dinheiro. Ela era a tia rica da família, o tio rico da família. Então, por que eu não consigo? Né? O tio, o avô, enfim. Muitas vezes aconteceu algo dentro dessa trajetória, dentro da história da tua família, que, ok, fez dinheiro, mas fez dinheiro como? Fez dinheiro à medida de que custo? Por quê? Vou dar um exemplo aqui falando das gerações pais e avós, tá? Vamos supor que os meus avós já eram empresários e aí os meus pais se tornaram empresários também e eu estou seguindo a mesma cartilha do meu sistema, me tornando empresária também. Porque se você tem um CNPJ, independente do tamanho da tua empresa, você é empresária, ok? Talvez você não se veja empresária, mas se você já tem um CNPJ, minha amada, você é. Aí, claro, dentro, né, da estrutura da tua empresa, ela vai se encaixar em determinado nível de empresa. Dentro das estruturas de processo da tua empresa, ela vai ter um determinado nível aí de funcionalidade. Mas se você tem um CNPJ, você sim já é empresário. E aí, vamos lá, vou dar um exemplo aqui dos teus avós. Seus avós já eram empresários, tiveram negócio. Mas eles vieram lá de um tempo, quase no tempo do cangaço, que era tudo resolvido na faca, que era resolvido naquele... Eu escolhi um pedaço de terra, eu me colocava lá em cima e pronto, acabou. Isso olhando para histórias antigas, obviamente, né? E aí, o seu avô pode ser que ele tenha montado o primeiro negócio dele em cima de um terreno que era de uma outra pessoa e essa pessoa ela saiu lesada na história. Ou montou uma empresa que não remunerava corretamente os funcionários. Ou montou uma empresa em sociedade com outra pessoa, no qual esse sócio foi lesado de alguma maneira. Então, o que acontece? Se lá atrás houve algum tipo de ônus no meu sistema familiar que foi feito pelo meu sistema, que o meu sistema tem responsabilidade pelo que foi oneroso para o outro, e a pessoa que fez isso não pagou, as gerações à frente vão pagar. As gerações à frente vão ter que olhar para isso. E aí, muitas vezes, nós carregamos esse tipo de lealdade inconsciente como compensação. De eu tô caminhando para a vida, eu tô pronta para dar certo, tô pronta para fazer sucesso, eu tô pronta para fazer dinheiro. E aí, de repente, eu me saboto. É como se eu escolhesse pagar o ônus para quem foi lesado. Isso se chama emaranhamento. Emaranhamento, tá?
Então pode acontecer. Essa também é uma das hipóteses da autossabotagem. Claro que a gente precisa ir olhando de camadas em camadas. Aqui eu tô falando de lealdade inconsciente, aquilo que está no registro do meu sistema familiar, que eu posso estar emaranhada, que eu posso estar olhando, que eu posso estar olhando inconscientemente para isso. Depois, nós temos o quê? Quais são os meus registros? Os meus registros a partir daquilo que eu experienciei dentro da minha vida. Porque desde lá de pequena, nós somos estimuladas ou boicotadas a fazer algo. Então, assim, eu tenho no meu coração algo que vibra, que é para levar para o mundo, que é para falar com mulheres, que é para mover. Para mover. E a partir do meu negócio é onde eu consigo colocar esse meu propósito, essa minha missão, para rodar, para que as coisas possam acontecer. Só que se eu fui uma criança que, de certa forma, foi criticada, uma criança que não foi estimulada a colocar os meus dons e talentos para o mundo, eu vou ter medo de ir para o mundo. Eu vou fazer as coisas darem certo até a página 2. Porque quando eu preciso em um nível a mais de exposição, quando eu preciso em um nível a mais de expansão mesmo, eu me breco. Eu puxo o freio de mão. E também tem muito a ver com aquilo que eu vi os meus pais podendo. Pode ser que eu fui uma criança estimulada, pode ser que a minha criação foi ótima, eu tenho ótimas memórias, mas aí eu olho para os meus pais. Quanto de dinheiro os meus pais fizeram? Qual é a imagem que eu tenho em relação aos meus pais quando se trata de abundância e prosperidade, quando se trata de acessar estabilidade financeira, quando se trata de acessar uma vida boa? Porque nós que temos negócio, nós temos a ideia do quê? Eu vou fazer a minha empresa para fazer muito dinheiro, para ter uma vida boa. Esse é o grande pensamento inicial das pessoas. E aí, se eu olho para os meus pais, e os meus pais eles não tiveram acesso a muito mais, eles só tiveram acesso até determinado ponto, eu mesma vou me sabotar inconscientemente, eu vou dar um jeitinho de brecar para que eu não faça mais do que eles, para que eu não vá além do que eles foram. Faz sentido isso aqui que eu tô falando para vocês? E eu vou... Boa tarde, Kate, seja bem-vinda. E eu vou até dar um exemplo meu mesmo. Porque eu teve uma constelação um dia, eu fui constelada. E aí, deixa eu lembrar qual foi o tema, mas era algo bem relacionado. Era relacionado à empresa. Era algo em relação à minha empresa. E aí eu comecei a contar para a consteladora a minha história. Que eu já tive empresas, que eu já tive vários CNPJs, e aí eu tive um espaço de 120 metros quadrados, que daí eu fechei, fui para outro lugar, Fui contando para ela toda a minha história. E aí ela me perguntou como que era, como que foi a minha infância, o que eu lembrava dos meus pais, enfim. E os meus pais, eles são empresários. Meus pais, eles acabaram de se aposentar, eles agora venderam a empresa deles, mas até setembro do ano passado eles tinham a empresa ativa, eles eram empresários. E aí, ali dentro da conversa com ela me lembrou, né, a gente pôde acessar juntas, que tudo que eu via em relação à empresa era algo negativo. Pagar impostos era negativo, ter funcionários era ruim, que empresa era sinônimo de problema, de trabalho, de incomodação. Ou seja, crescer é ruim. E aí ela me pegou bem numa feridinha, ela começou, você já percebeu, Bre, que toda vez que você está perto de crescer, você volta, você retrocede? E eu não tinha percebido. Olha que loucura, né? Eu falei, caramba, pior que é verdade. Porque quando eu tava nos meus outros CNPJs, eu abria e logo já fechava. Era assim, algo que não tinha muito compromisso.
E quando eu tive o meu primeiro espaço de beleza, que foi com 120 metros quadrados, eu me irritei tanto com as minhas parceiras, porque meus pais se incomodavam com os funcionários, não é mesmo? Então eu olhava para elas e só me incomodava, aquilo me irritava. E eu pensava, meu Deus, esse espaço é muito grande, não precisa de tudo isso, eu tô me incomodando. O que que eu fiz? Eu fui lá e fechei. Para ir para um lugar menor, no qual eu pudesse dar conta de controlar. No qual fosse fácil para mim controlar tudo aquilo ali que eu estava movendo. Que fosse fácil administrar, porque coisas grandes demais dão mais trabalho. E aí eu me sabotava. Eu sabotava o meu crescimento. Olha que loucura isso. Então, Vanessa, se você ainda estiver na live, tenta olhar para isso, vê, analisa primeiro a tua história, a tua trajetória, né, de onde que você vem, qual que é a tua origem, quais que são os registros da tua origem em relação a sucesso, em relação a ter empresa, em relação a ter negócio, em relação a se expor, em relação a servir, em relação a fazer dinheiro, em relação a pagar impostos. Toda essa análise aqui, ela traz algum ponto de conexão com você hoje. E depois vai identificar, né, vai analisar um pouquinho em relação à tua infância. Como que foi a tua infância? Você foi uma criança estimulada, uma criança que foi travada? Ou o que você viu também em relação a dinheiro, a prosperidade? Isso aqui serve tanto para a Vanessa que trouxe, né, esse relato, quanto para você que está vendo essa live. Nós podemos sempre nos analisar. Aquele desafio que eu estou vivenciando hoje na minha vida, eu posso pesquisar nele mesmo, nesse desafio, qual que é a conexão dele com aquilo que eu estou vivenciando. Aliás, minto, aquilo que eu estou vivenciando, qual que é a conexão com o que eu vivi lá atrás. Tenta buscar nos teus arquivos de memória o que você vivenciou lá atrás que hoje está te revelando. Porque o desafio de hoje é uma projeção com algo do passado. Consciente, inconscientemente e sistemicamente. Tá? Então, é um movimento que você consegue iniciar sozinha. De autoanálise, até mesmo de autoconstelação. Porque quanto mais eu vou acessando eu mesma, mais eu consigo ter identificação para ter novas posturas. Aí agora, claro, né, bancar a postura, suportar o processo, muitas vezes, da transformação, aí você precisa de um acompanhamento. Já falei disso em uma live até que é se curando sozinha. Mas quanto mais consciência a gente tem, mais leve vai ficando o caminho. Mais eu consigo analisar algumas coisas em mim e ajustar por conta própria. Faz sentido, mulheres? Vi que entrou mais pessoas na live. Alguém tem interesse aqui em trazer algum tema, algum relato para a gente poder trabalhar em cima disso? Fiquem à vontade. Eu acredito que esse tema aqui de autossabotagem, eu até vou fazer uma live. Eu acho que eu já fiz uma live sobre autossabotagem quando eu comecei a fazer as lives no ano passado. Deve estar lá no YouTube. Mas eu vou trazer esse tema de novo. Eu vou trazer esse tema novamente, porque é um tema que muitas mulheres pegam, né? Ah, gente, tem tanta questão também. Outro ponto de autossabotagem que eu acredito que não se encaixa no que a Vanessa vive, mas que muitas mulheres vivenciam isso, é também assim, quem é casada. Né? Quem é casada não quer ser maior que o marido, não quer fazer mais dinheiro que o marido. Muitas vezes porque quer dar oportunidade para ele ser o provedor. Quer dar oportunidade de se sentir protegida. E aí puxa o freio de mão para ver se esse marido assume o lugar dele de provedor, de segurança. E aí ela não faz dinheiro e também se sente insegura. Porque normalmente essa mulher que está buscando isso já está vivendo outras dinâmicas. E aí o marido ele não acompanha essa necessidade dela, principalmente porque essa proteção que ela está buscando não é do marido, é do pai. E aí vira um puro suco de caos. Mas acontece, tá? Acontece de mulheres se autossabotarem para permitir que o marido cresça.
para dar a oportunidade que o marido cresça. E aí, se ele também não está disposto e disponível, ele não vai crescer, você não vai fazer dinheiro e vai virar um trefoado dentro de casa. Mas isso é história para uma outra live. Isso aqui vai ser tema para uma outra live, tá? Então, muitas vezes, a autossabotagem, muitas vezes não, sempre. Nós sempre temos um ganho secundário. Sempre temos um ganho secundário. Se eu não estou fazendo algo que eu, em tese, gostaria de fazer, se eu não estou gerando um resultado que, em tese, para mim, é importante, uma ótima pergunta para levar para passear, tá? Qual é o ganho secundário? O que eu ganho quando eu me saboto? O que eu ganho quando eu procrastino? Porque se eu alcanço esse resultado, que em tese eu quero, quem eu me torno com ele? Ou quem eu deixo de ser com ele? De quem eu me afasto quando eu tenho esse resultado? Então, se para mim deixar de ser, deixar de pertencer a algo dói, e isso, gente, no âmbito inconsciente, por isso que tem que ser uma análise muito profunda, eu acabo perdendo algo. Então, para não perder, o meu ganho secundário é ficar aonde eu estou. Eu permaneço exatamente onde estou. Compreendem? Qual é o ganho secundário? Qual é o ganho secundário da autossabotagem? Qual é o ganho secundário da procrastinação? Qual é o ganho secundário daquilo que eu reclamo e não mudo na minha vida? Freud dizia: qual é a minha responsabilidade sobre o caos do qual eu me queixo? Quando eu ouvi essa pergunta, essa reflexão de Freud, eu fiquei, eita, eita, porque nós temos a facilidade de nos colocarmos em lugares de vítima. E claro, né, não conscientes, não porque queremos, mas é muito fácil nós nos colocarmos nesse lugar de vítima, de eu sou vítima das circunstâncias, as coisas acontecem ao meu redor e eu não tenho controle. Até a página 2. Qual é a minha responsabilidade sobre o caos no qual eu me queixo? Porque nós somos seres humanos, mulheres autônomas, passíveis de escolha. Então nós fazemos escolhas. Conscientes e inconscientes a todo o momento. E para que eu esteja mais consciente das minhas escolhas, eu preciso estar mais atenta a quem eu sou. Eu preciso me conhecer, eu preciso conhecer dos meus gatilhos, eu preciso conhecer dos meus impulsos, para que eu possa controlá-los, para que eu possa cada vez ter mais poder de escolha no consciente, na presença e na consciência. Deixa eu ver o que você mandou. Vivo isso no meu processo. Sempre tem algo me puxando para o conhecido. Sempre tem. E sempre haverá. Sempre haverá. Só que quando você se conhece, você identifica, opa, estou voltando para o mesmo lugar. Então, calma, respira e continua a minha caminhada, continua a minha jornada para o novo, até que o novo se torne o novo conhecido. Até que o novo se torne conhecido. Entendem? Então, mulheres, para você que se percebe se auto-sabotando, qual é o meu ganho secundário quando eu me saboto? Qual é o ganho secundário quando eu deixo de fazer algo? Quando eu procrastino? Que a procrastinação é autossabotagem. O não responder uma cliente, o não prospectar, o não ir atrás, o não fazer o que tem que ser feito para fazer com que o teu negócio se desenvolva. Qual é o teu ganho secundário? E aí, se você não conseguir ver sozinha,
me manda um direct ou o link da bio, para que a gente possa ir com um pouquinho mais de profundidade para isso. Temos sessão de direção, no qual você sai com um diagnóstico pronto em relação ao teu desafio. Sessão de constelação, para olhar para o desafio aí com muito mais profundidade. Isso aqui é para quem tem permissão para olhar para a raiz desse desafio e caminhar de forma diferente. E mais profundo ainda, o processo terapêutico, no qual a gente identifica as suas demandas, no qual nós olhamos para a raiz de cada uma delas e caminhamos juntas num caminho de quê? De transformação, para que você tenha suporte externo e adquira suporte interno para caminhar. Deixa eu ver. Mas tenho feito muitas coisas que eu jamais imaginei fazer. E aí, se a Cia é minha aluna do processo terapêutico, tanto no caminho quanto da alma do negócio, vou dar um exemplo dela aqui. A Cia está vivenciando várias transformações na vida dela. Várias. Então, agora é o momento de transição. É o momento de transição. E o que é importante também, gente? Eu quero salientar uma coisa aqui, já usando o exemplo da Cia. Quando nós estamos vivenciando um momento de transição, de adquirir um novo para a nossa vida, né? Novos hábitos, novas formas de pensar, de nos reconhecermos em uma nova versão, a gente também tem que ter um pouquinho de paciência e respeitar o tal do processo. Tá? Por quê? Porque quando você está nesse momento de transição, aprendendo a viver de forma diferente em muitas esferas, no pessoal, no relacionamento não só amoroso, mas interpessoal, dentro do teu negócio, você está aprendendo a conviver com uma nova versão sua. E aí são ajustes finos a todo momento, até que de novo, né? Até que o novo se torne conhecido. Então, é muito importante respeitar o processo. E dentro desse processo, que a Ci trouxe aqui pra gente, né? Eu sempre sinto que tem algo me puxando pro conhecido. Por quê? Somos mais leais do que livres. Somos mais leais do que livres. Então, o nosso sistema familiar, tá? Ele sempre vai convidar a gente a ficar. Ele sempre vai convidar a nós a voltar a ser o que éramos. Porque nós somos mais leais do que livres, tá? E de novo, né? Eu já falei isso em várias outras lives. O nosso cérebro ama de paixão o que é conhecido. Então, adquirir um novo hábito, adquirir uma nova versão de você mesma é um processo. Leva tempo. E é exatamente isso que eu faço dentro dos processos terapêuticos, porque daí eu tô com você, tô te dando suporte por um determinado tempo da tua vida, que é para você adquirir recurso interno para continuar caminhando, que é o que a gente está fazendo, né, Si? Estamos aqui, ó, indo firmes e fortes dentro desse processo. A Kátia também já passou por um processo comigo, né, Kátia? Foram 3 meses dentro da alma do negócio. Respeitar o processo para não cair no retrocesso. É isso. Respeitar o processo, não cair no retrocesso. Tá? Então, acho que a pergunta aqui, a reflexão que você deve pegar de mãozinha e levar para passear, é: qual é o meu ganho secundário? Qual é o meu ganho secundário daquela queixa, daquele caos do qual eu me queixo? Vou mudar um pouquinho a frase de Freud. Qual é o meu ganho secundário da queixa, do caos ao qual eu me queixo? Porque se eu ainda estou vivendo isso, se isso é recorrente na minha vida, existe um ganho secundário. Consciente ou inconsciente. Ok, minhas mulheres maravilhosas? Ó, vi que entrou mais gente na live. Vou repetir aqui, tá? A gente está falando sobre autossabotagem, que foi uma das seguidoras que estavam participando aqui da live, que deixou aqui como comentário, né? A autossabotagem que ela está vivenciando na vida dela. Mas essa live aqui, ela tem o objetivo da gente fazer um atendimento também ao vivo dentre o que você está vivenciando. Então, se você sentir vontade, se sentir desejo de participar aqui, da gente olhar para alguma questão da tua vida, traz que eu já estou quase encerrando a live. A não ser que a gente abra aqui rapidinho um tema e a gente já desdobra isso, tá? Mas eu acredito que deu para entender bastante coisa. Esse tema de autossabotagem não estava nem previsto aqui pra gente falar,
mas acabamos tendo uma mini aula sistêmica aqui sobre o tema. Acho que foi bem proveitoso, bem grandioso. E seguimos, né? Seguimos pensando sobre isso, refletindo sobre isso. E segunda-feira, voltamos. Segunda-feira temos live de novo, play da semana, com conteúdo sistêmico, sempre para gerar movimento. Então, quero agradecer aqui a presença de quem esteve na live, a Vanessa que trouxe aqui o tema guarda-chuva, né, que nós abrimos aqui em relação à autossabotagem. E acho que fez muito sentido para quem viu aqui no ao vivo e depois para quem vai assistir no gravado. Então tá, ninguém tá mandando, ainda estão timidazinhas hoje, não tem problema, faz parte. Então já estamos aqui há quase 45 minutos de live. Vamos seguindo para o nosso dia, então. Obrigadão, gente, pela presença. Uma tarde muito abençoada para vocês. Reflitam muito sobre o que nós trabalhamos, né? O que faz sentido e o que conecta com você esse tema. Semana que vem estaremos aqui juntas novamente. Um grande beijo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.